Oi gente, eu sou a Lorena, bem-vindos ao canal Luzes Encantadas. Hoje nós vamos falar sobre um livro maravilhoso, O Impulso. Um livro que eu acho que eu posso dizer que é um suspense, mas é carregado de drama, carregado de coisas familiares e sentimentos. Aqui nós temos a Blythe, ela é uma mulher ali com seus 30 e poucos anos, casada, e em determinado momento da vida dela, o marido dela decide que eles precisam ter um filho. Sim, não é ela não quer ser mãe, ela tem uma relação conturbada com a mãe dela, outras questões familiares, mas o marido dela decide que ela vai ser uma ótima mãe, porque ele teve uma ótima mãe, porque ele quer ter uma família e que a família deles vai ser perfeita, e ela concorda. Mas quando a Violet nasce, a Blythe, ela percebe que a filha dela não é igual a todas as crianças. E quando eu digo não é igual, não é que ela seja muito hiperativa, muito bagunceira, ela é o cão chupando manga. A Violet claramente ela tem impulsos sociopatas, e é aí que o livro começa. Essa mãe percebe que tem algo de errado com a filha, só que ela não consegue falar com ninguém, porque além dela não conseguir falar com ninguém, essa menina ela é muito esperta, ela disfarça as coisas muito bem, ela cria situações muito bem, ela se tira do cenário muito fácil, sim, mesmo sendo uma criança. O assunto desse livro, ele é muito pertinente e ele precisa ser debatido, porque a gente só conhece o lado bom de ser mãe. As pessoas só comentam sobre como é lindo o sorriso do bebê, sobre como é maravilhoso depois que a criança chega, sobre como é uma bênção, um presente de Deus. E gente, eu não estou falando que não seja, tá? Eu não sou mãe pra falar sobre isso. Eu só tô falando que a gente sempre escuta um lado, a gente sempre escuta mães falando, ai, é cansativo, mas quando o bebê sorri pra gente, é uma coisa maravilhosa. Tá, mas alguém perguntou pra essas pessoas se elas queriam ser mãe antes? Como o caso da nossa personagem aqui, a Blythe, ela foi forçada a engravidar, ela não queria. Ela poderia até saber que existia esse outro lado de ser mãe, o qual ela não conheceu, ela nunca teve o amor da mãe dela, e isso foi imposto pra ela, isso foi forçado. Então eu tô falando que esse assunto é pertinente porque a gente geralmente, né, só conhece um lado da história. A gente não procura entender pessoas que não querem isso pra vida delas, que não querem esse presente de Deus. E essas pessoas existem, estão aí. Tem gente que não quer ser mãe e pronto. Mas essas pessoas geralmente costumam ser demonizadas, assim, como assim você não quer ser mãe? Como assim você odeia ser mãe? Mas é maravilhoso, é uma benção. Gente, pera lá, não é bem assim, sabe? Tem gente que não quer, tem gente que não se sente pronto, tem gente que não consegue cuidar de uma criança, sabe? Então eu acho o livro, nessa questão, ele tratou muito bem, assim, a autora colocou ponto pra gente que geralmente a gente não para pra pensar, que geralmente não são falados por aí. E a Blythe, ela é muito solitária, né? E não, gente, eu não passei por isso, a minha mãe considera que ser mãe também é um presente de Deus. Eu, por muito tempo, eu quis ser mãe também, então assim, eu não estou falando que isso tá errado, tá? De maneira nenhuma. E esse livro aqui é muito pra isso, é pra gente já começar a ler sem julgar, entendeu? Algumas pessoas lendo esse livro, elas podem pensar, nossa, mas que mãe horrível, que pessoa horrível, nem dá uma chance pra filha, e é o que o marido dela pensa, só que não é bem assim. A gente precisa tirar um pouco o véu e tentar escutar mais as pessoas, que é o caso que eu acho que a autora tentou fazer, pra gente entender o lado dessa personagem, escutar e sentir a agonia dela. E o que a autora faz? Ela mostra pra gente as coisas que essa criança faz, ela mostra pra gente o que a mãe dessa criança percebe, mas ela também mostra pra gente as pessoas que estão ao redor, que geralmente somos nós, que apontam o dedo, que falam, nossa, mas que absurdo, você tá falando isso da sua filha? Nossa, que absurdo, você tá falando isso da gravidez, sabe? As pessoas apontam o dedo, mas quem tá ali entre quatro paredes com a menina, assim, nossa, que menina de filme de terror. É a mãe que percebe, tem esse instinto materno, que nesse livro vai tratar muito dessa questão, esse instinto, tá, todo mundo fala que a mãe já nasce pronta, que as mulheres já nascem com instinto materno, mas e se esse vínculo não se formar? O que a gente ouve por aí é o famoso clichê, ah, eu já amo ele, mesmo ele nem tendo nascido, mesmo só estando dentro da minha barriga. Tá, gente, só que pode acontecer de não se formar esse vínculo, tá? E é o que a autora mostra aqui pra gente, desde quando ela soube que estava grávida, esse vínculo não se formou entre ela e a filha. E aí? Ela vai forçar? E aí tem essa também de tipo, ai, mães são seres místicos, uma mãe entende outra mãe, porque só uma mãe entende o amor de uma mãe pelo filho. E aqui, todas as mães com quem a Blythe tenta ter uma ajuda, ela não sabe como expor isso, ela não sabe com quem conversar. Todas as mães aqui que supostamente têm um instinto materno, viraram as costas pra ela, não quiseram nem saber o problema que ela tava passando, sabe? Isso eu achei também uma crítica forte da autora, porque quando ela mais precisou de outras mães que se julgam tão acima, né, que julgam ter tanta sabedoria a respeito de filhos e a respeito desse amor de mãe ser universal e igual pra todas, quando uma dessas mães precisa de ajuda, quando
quando uma dessas mães precisa ser ouvida, precisa de um apoio, não tem nenhuma mãe pra ajudar ela. E aqui eu não tô falando, e aqui, gente, eu falo isso, mas é claro que seria estranho essa personagem sentar e eu acho que minha filha matou alguém, eu acho que a minha filha, ela faz maldades com as pessoas. Não é assim chegar de cara e falar, mas tipo, se ela chegasse, ela sempre tentava ali pela beirada, falar, olha, tem alguma coisa errada. O próprio marido dela, tipo, nunca quis ouvir, sempre ficava do lado da menina. Então o apoio que ela precisava receber, que teria que vir de dentro de casa, da sogra e do marido, não veio, nem quando ela procura fora. Então, tipo assim, a Blythe, ela tá completamente sozinha. E a maternidade, eu acho que ela carrega esse peso também, que novamente não é discutido, de ser muito solitária. Apesar de ter isso, ai, só mãe sabe. Sim, só mãe sabe, mas também é muito solitário. Eu acho que na hora que elas precisam de um ombro amigo, sabe, geralmente não tem ninguém. Eu acho a maternidade um pouco solitária. E olha que eu nem sou mãe. E aí a gente pensa, ah, mas só quem é mãe é que pode entender e que pode julgar isso. Gente, não é bem assim, porque antes de ser mãe, essa personagem e outras mães por aí são mulheres, são um ser humano, sabe? Um ser humano tem suas vontades. Um ser humano pode ou não gostar de alguma coisa. E isso, nesse livro, fica muito evidente, porque antes da Blythe, a mãe da Violet, ela é uma pessoa que ela tinha vontade, foi imposta uma coisa pra ela que ela não queria, mesmo sendo a maternidade. Pode ser outra coisa, por exemplo, alguém te força a trabalhar num lugar que você não gosta, alguém te força a comer uma comida que você não gosta, sabe? Antes de tudo, você tem vontades e você pode dizer sim ou não. Então eu acho que o caso aqui não é a gente entender ou debater instinto de mãe, não, é muito mais que a gente entender o ser humano como uma pessoa, uma mulher com vontades que não foram respeitadas. E aí tem a parte do machismo, né? O marido dela é aquele marido que ele acha que só porque ele trabalha fora o dia todo, a mãe tem que dar o melhor dela pra ele chegar e só brincar um pouquinho com a menina. E aí, isso não é spoiler, mas aí, por exemplo, ele chega do trabalho, a Blythe tá ali arrasada, a menina já fez tudo o que podia, o que não podia. O pai chega, ela dá um sorrisinho e aí ele fala, ah, você tá cansada, mas olha, né, o sorriso dela é lindo, ela não pode se tão má assim. Você é que não tá dando o melhor de si, você é que não tá tendo paciência, você poderia ser um pouco mais mãe. O marido aqui, ai, nossa, só me deu ranço esse marido dela. E aí nisso, a leitura já tá o quê? Pegando fogo, né? Já é uma narrativa linear. Às vezes ela volta um pouco no passado, mas é muito instigante, sabe? Desde o primeiro capítulo, quando você tá observando uma cena, pelo olhar dessa personagem, você já sabe que tem alguma coisa errada. E ali, desde o início, você já fica preso. Tem alguma coisa que essa personagem não tá conseguindo passar pra gente e ela vai aos poucos contando o que aconteceu. E aqui, a Violet, ela não é o ponto principal da história. Como eu estou dizendo, a grande questão aqui é essa mãe que tá solitária e que ela precisa falar pra alguém que tem algo de errado com a filha dela. Ela precisa de um apoio, ela precisa que alguém escute. E enquanto isso, a criança tá ali, não que ela fique como figurante, mas ela não é o ponto principal da história. Essa não é uma história sobre uma criança sociopata. É a história de uma mãe que está desesperada e ela precisa de ajuda porque ela percebeu que tem algo de errado com a filha. Então tudo que a Violet faz ali é pontuado por muito sentimento da Blythe, sabe? A gente fica querendo dar um abraço nela, mas porque a gente tá vendo o que tá se passando na cabeça dela e na situação. Só que se fosse o contrário, eu também consigo entender que se a gente não tivesse vivendo tudo que essa personagem vive, a gente talvez também não entendesse e talvez a gente julgasse sim, porque a gente julga muitas pessoas. Principalmente porque a gente tá muito acostumada com essa questão da maternidade ser pintada como uma coisa maravilhosa. E aí a gente se assusta quando chega alguém e fala que não é bem assim. Eu fiquei com muita vontade de conversar com uma mãe, sabe? Depois que eu terminei essa leitura, mas uma mãe que não fosse também achar estranho, porque eu acredito que uma pessoa que tem a cabeça muito fechada vai ficar com muito ódio dessa personagem, porque ela fala coisas pesadas ali a respeito da própria filha, mas tem todo um contexto. A gente como leitor, eu principalmente como leitora que não sou mãe, eu consegui entender mais e eu sei que tem algumas mães que ficariam super sentidas de ler aquilo ali. Na história tem outras mães também, que são seres angelicais, que não querem nem saber de ouvir a Violet e ficam com o olho arregalado quando ela fala qualquer coisa ali minimamente negativa da filha. Então, é um livro que ele debate muito esse lado que a gente não escuta falar muito. Foi por isso que eu amei. E foi falado de uma forma muito crua, sabe? Sem medo de parecer hostil demais estar falando de uma criança daquela forma. E eu, como uma pessoa que gosta sempre de ouvir todos os lados, eu gostei muito de ver esse tema tão pouco debatido ser colocado dessa forma crua, dessa forma, sabe? Uma mãe desabafando a respeito dela não ser uma mãe comum, como esperavam que ela fosse. Então, assim, eu dei 4 estrelas pra esse livro, porque teve um ponto ali que eu achei um pouco contraditório na narrativa. Eu coloquei até
quiser a resenha no Goodreads, o link tá aqui embaixo, porque lá na parte dos spoilers está sinalizado, claro, eu falo o que eu achei meio contraditório nessa história, por isso eu acabei tirando uma estrela. Mas de resto, se você é uma pessoa que gosta de saber outros lados da história, outros lados da moeda, eu recomendo essa leitura. Se você também discorda da minha opinião, se você acha que sim, todas as mães têm esse instinto materno, que isso nasce com a pessoa, eu recomendo que você leia também e pense a respeito. Você pode não gostar desse livro, assim como você pode gostar, ou você pode gostar mais ou menos, você pode entender ou não a Blythe. Eu acho que isso que é legal, quando um livro cria tantos debates e que ele traz tantos pontos de vista e que nenhum deles é completamente certo. Você vai ler, você vai tirar suas opiniões, você vai debater, claro, né, que educadamente, igual um ser humano que debate as coisas e não fica achando que a sua verdade é absoluta ali dentro da caixa. E eu acho que esse livro é muito bom para colocar esses assuntos que não são muito debatidos em questão, sabe? Jogar ali na mesa e fazer uma discussão. Eu adoro livros assim, eu recomendo muito, gostei muito dessa personagem, sabe? Eu me compadeci muito dela, eu fiquei com muito medo dessa criança, essa situação, sabe? Eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu faria? Ninguém escuta, você quer falar uma coisa que, sabe, ninguém te dá a mínima e você tá ali com uma criança, ao mesmo tempo é sua filha. Nossa, eu amei. E ele tem um final muito esperado, mas um final de tipo assim, eu te avisei, sabe? Eu acho que daria até uma continuação. E olha que eu não sou fã de continuação, mas eu acho que aquele final terminou como uma forma de, caso a autora queira continuar, eu acho que teria como, porque a escrita dela é maravilhosa. Eu adorei como ela abordou um assunto tão pesado de forma tão abrangente, de forma tão redondinha no livro. E não, gente, não é igual Precisamos Falar sobre Kevin. Vi pessoas falando a respeito, não tem nada a ver. Não é igual Precisamos Falar sobre Kevin. Ponto final. E aí é isso, eu recomendo essa leitura. Se vocês já leram, me contem aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscrevam no canal, deixem um like nesse vídeo, me sigam no Instagram, no Twitter. Por lá eu tô sempre falando também dessas leituras e de outras que eu estou fazendo. É isso, até o próximo vídeo.